Sabemos que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Aquela era a última ceia da Páscoa que Jesus celebraria com seus discípulos antes da crucificação. Enquanto comiam, Jesus tomou um cálice, agradeceu e disse: "Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados." Mateus 26, 28. Os discípulos de Jesus ficaram confusos e incertos quanto ao pronunciamento profético de Jesus. Porém, seu significado se esclareceria pouco depois, ao testemunharem a morte sacrificial de Jesus na cruz e lembrarem as palavras que ele dissera ao erguer o cálice. Foi através da morte de Jesus e de seu sangue derramado que Jesus estabeleceu uma nova aliança que mudaria o rumo da história da humanidade, tanto para os judeus quanto para os gentis. Dia após dia, um sacerdote levita entrava no templo e oferecia sacrifícios de animais para a remissão de pecados, conforme determinava a lei de Moisés. O sistema sacrificial da lei era apenas uma sombra do que Jesus iria realizar no futuro, através da sua morte na cruz. O livro de Hebreus ilustra de duas maneiras a ineficácia dos sacrifícios levíticos para remover o pecado. Em primeiro lugar, se o sacrifício pelo pecado aperfeiçoasse quem oferecia em adoração, não haveria necessidade de repeti-lo. Se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Hebreus 10, 2. Em segundo lugar, se os israelitas tivessem sido verdadeiramente purificados do pecado através do sacrifício de animais, não mais teriam consciência de pecados. Mas o fato é que nenhum de seus sacrifícios poderiam torná-lo perfeito ao livrá-los da consciência do pecado. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao doador uma consciência perfeitamente limpa. Hebreus 9:9. Isso significa que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O sangue de animais não tinha o poder de oferecer a redenção. A imolação ritual não podia purificar a carne, isto é, realizar a purificação cerimonial. Através de um nítido contraste, o livro de Hebreus explica como Deus providenciou um sacrifício melhor e suficiente para a redenção do homem. Deus Pai enviou seu Filho Jesus para ser crucificado pelo pecado. Jesus tornou-se parte da obra da redenção e tornou-se o sacrifício da expiação, com profundo e total envolvimento, e não em resignação passiva. Obedecendo à vontade do Pai, Cristo entregou seu corpo como uma oferta definitiva, permitindo que o pecado do homem fosse removido. A conclusão é óbvia. Deus estabeleceu um primeiro sacrifício, que dependia da morte de animais, para ilustrar o segundo sacrifício, representada na morte de Cristo. Na antiga aliança, os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo pecado dia após dia. Cristo sacrificou-se uma vez só. Os sacrifícios dos levitas apenas cobriam o pecado. O sacrifício de Cristo removeu o pecado. Os sacrifícios dos levitas cessaram. O sacrifício de Cristo tem eficácia eterna. Assim Cristo está agora sentado à destra de Deus, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue,
ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Hebreus 9:12. O que demonstra que ele completou sua obra obedientemente aqui na terra, e foi exaltado a uma posição de poder e honra, onde começou a segunda etapa de perdão de pecados no santuário celestial. Cristo é o único holocausto supremo, perfeito e perpétuo. É o único sacrifício capaz de livrar pecados, que existiu na antiguidade, e existe até hoje, e existirá até o fim dos tempos. Os que rejeitarem o sacrifício de Jesus têm em suas cabeças 3 acusações. Primeiro, eles desprezam a pessoa de Cristo. Segundo, consideram o sangue de Cristo como comum e sem valor. Terceiro, insultam o Espírito Santo que procurou atraí-los para Cristo. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Hebreus 10:29. As pessoas que rejeitarem o sacrifício redentor de Cristo são considerados adversários. Na aliança mosaica, os adversários eram réus de juiz e morriam sem misericórdia. Consequentemente, as pessoas que rejeitam a Cristo aguardam o horrível juízo de Deus. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, verso 30 e 31. Quer você também seus pecados perdoados? Então olhe para a cruz. Aceite o sacrifício misericordioso de Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Jesus tem o maior prazer em perdoá-lo. Viva uma vida de obediência e comunhão com Cristo e ganhe a oportunidade de viver com Ele por toda a eternidade. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz para nos livrar do pecado. Ajude-nos, Pai, e que seu Espírito Santo se concentre em nosso coração para que possamos aceitar o único sacrifício que é capaz de nos livrar do pecado. Assim oramos, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Até a próxima.